Aleluia. Romanos 11, 35, a minha versão aqui é atualizada, tá? Isso é atualizado, tanto no celular como no papel. Romanos 11, 35 em diante, eu vou ler esse trecho. Vou pedir que vocês tenham paciência, eu tenho pouco tempo, são umas 2 horas para terminar, para falar a palavra, mais ou menos. Vou tentar ser um pouco mais curto, mas vou ler alguns textos, tá? Vou ler aqui Romanos, depois vou ler 3 textos nos Salmos, e a gente vai escorrer sobre esses textos, tá bom? Então, Romanos 11, Romanos 11, 33 em diante. Amém? 33. Se eu falei 35, me perdoe. 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele seja glória para sempre. Amém. Aleluia. Salmo 19. Nós vamos ler agora o Salmo 19. Vou deixar o celularzinho aqui aberto nesse texto. Daí eu volto. Salmo 19. A mesma versão. Acompanhe comigo. Eu vou ler do 1 até o 4 somente, tá? Céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aleluia. E as suas palavras até aos confins do mundo. Eu não vou entrar na discussão do texto, mas quando diz que, no entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, porque não há palavra, né? Um dia, um outro dia, uma noite com outra noite, em toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Está dizendo que aquilo que Deus fez está revelado pelas coisas que Ele criou. Salmos 121 agora. A gente... Vendo, nem está demorando tanto. Salmos 121. Agora eu vou ler o Salmo todo, são só 8 versículos. Acompanhe comigo. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, e em algumas versões, guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E eu vou dizer amém. Não está aqui no texto, mas é maravilhoso. E por último, vamos ler o Salmo 128. Salmo 128
na minha memória, enquanto estava meditando, estudando, me fez lembrar do culto de ontem. Ontem nós realizamos aqui o culto da família, né? O último culto do semestre do nosso grupo A2, pastor Leandro e pastor Amário. Fechamos o semestre com um maravilhoso culto de ação de graças, um culto de meditação, um culto ontem, falando sobre a família, falando sobre os casais, falando sobre os filhos. Ouvimos uma palavra maravilhosa e este salmo nos remete a essa necessidade, a esse cuidado que é a palavra do Senhor, que o nosso Deus sábio, conhecedor de todas as coisas, criador de todas as coisas, mostrou para nós o quanto a Bíblia fala de família, de filhos, de união entre homem e mulher, no sentido de estarem unidos. Entenda como Cristo se uniu à sua igreja. Salmo 128, vamos lá, o último texto que eu quero ler com vocês antes de entrar na meditação. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração, agora serei rápido. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, nós pedimos a tua bênção, nós declaramos, eu declarei através da oração, que nós precisamos da tua voz, Senhor, nós precisamos da tua palavra. E aqui foi lida, foi aberta lida a tua palavra, a tua revelação, através da palavra, da tua palavra, da palavra de Deus, da Bíblia. Nós sabemos que o teu nome, o teu poder, o teu plano, o teu projeto para cada um de nós está revelado. E nós abrimos e lemos a tua palavra. Fala no coração dos teus filhos, fala no coração da tua igreja e dá-nos aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu comecei lendo um texto que diz que as profundidades da riqueza, uma reflexão do apóstolo Paulo, como se ele estivesse clamando a sabedoria, a riqueza, ao Deus sábio, e questionando diante dos seus ouvintes. Muitas vezes, e muitos deles, conhecedores dos textos hebraicos, né, da Bíblia hebraica, da tradição dos textos, dos comentadores, dos sábios que comentavam os textos. Haviam livros de comentários, haviam mestres por toda parte, haviam duas linhas de mestres que disputavam muito sobre o que é realmente conhecer a Deus e saber o que Deus fala, o que deixa de falar. Então ele como que clama a sabedoria e diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis. Tinha muita gente explicando a palavra naquela época. São os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Então, Paulo, para muitos, era mais um que vinha explicando e ensinando textos sagrados, supostas revelações de Deus, né? Então, eu já disse aqui em algum outro momento que eu amo esse texto porque eu fico meditando nessas questões que Paulo colocou na hora de clamar e de meditar nessa oração, nessa doxologia, né, que a gente chama no final dos textos dos livros, quando fecha um tema, a gente chama de doxologia, que fazem no final dos textos. Quando eu leio, quando eu ouço isso, eu fico muito emocionado, muito, porque minha mente viaja, né? Não sei vocês.
quão inexplicáveis são os seus juízos, sondáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aí a gente começa a lembrar também de Jó, de seus amigos, né? Que era um homem justo, temente a Deus, tinha a sua família, orava sempre pelos seus filhos, sua família e tal. Ele passou por uma situação e de repente, quando ele estava no pó, literalmente, seus amigos e muitos outros sábios ou supostos sábios questionavam a índole de Jó. Então, quando a gente lê o livro de Jó, a gente percebe também muita reflexão acerca, vou falar uma coisa que é meio não muito certa, mas acerca do tamanho de Deus, acerca da força de Deus, de quem é Deus, né? Que conhece tudo. Será quem é esse Deus? O Deus de Israel na época. Aqui é a mesma coisa, né? Um pouco mais, quando eu falo um pouco mais, é alguns 2 ou 3 mil anos para frente, né? Mas a coisa continua. Pensar-se quem é Deus, se eu sei, se realmente essa revelação de Deus o que ela é, quem ela é, quem ele é, quem é essa pessoa, né? Quando eu falo quem ela é, quem é essa pessoa revelada. E Paulo continua, né? Diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Aí ele começa a glorificar e a louvar diante desses pretensos explicadores, conhecedores e sábios da palavra, porque Paulo escreve esse texto de Romanos para muitos crentes judeus ou ex-judeus, ou também, também gentios, mas muitos judeus convertidos que tinham dúvidas, aquela questão, né, de tem que sacrificar ou não, guardar sábado ou não, fazer isso ou fazer aquilo. Muita gente querendo pela tangente ensinar, mas espera aí, não, você não guarda o sábado, etc. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas depois de soltar essa reflexão, essa pergunta, esse questionamento, essa provocação aos supostos sábios entendidos, ele diz: porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a glória seja sempre. E a ele a glória seja sempre. Então Paulo não se intimida diante da multiplicidade de explicações que há sobre esse Deus maravilhoso. Aí a gente foi ler lá nos Salmos, né? Salmo 19, Salmo 121 e Salmo 128. Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você pense comigo, que você, enquanto me escuta, não interessa os sábios da época de Paulo, na verdade. Não te interessa também, eu acredito, os fariseus, os saduceus ou qualquer outro grupo da época, essênios, seja lá quais forem. Não nos interessa também que tipo de conhecimento de Deus tinham os amigos de Jó, ou o próprio Jó, né? Porque a ele sempre seja a glória eternamente. Ele é o alfa e ele é o ômega, ou seja, ele é o início, o meio também, mas ele é o início e o fim de tudo. Então independe o conhecimento deles. Agora vamos aqui para nós, porque esse Deus que é eterno e que é onipresente está aqui. Agora que tipo? Agora vem a nossa provocação, a provocação que é para mim, que é para você. Que tipo de explicação, que tipo de reflexão você tem feito acerca desse Deus que nós vimos aqui, a Rua Montes Claros 279, o Templo da Ibane, para nos reunirmos e servir? Que tipo de explicação você tem dado ouvidos acerca desse Deus, desse Criador, deste Senhor, e a gente vem aqui nos reunirmos como igreja, como corpo? Se você crê, se você entende que nós aqui somos corpo de Cristo, somos pedras vivas de um edifício cuja pedra de esquina é o Senhor Jesus, que tipo de explicação você tem
ouvido, você tem recebido, você tem apreendido, né? Porque a gente ouve muita coisa, a gente estuda, a gente faz a nossa leitura, espero que todos façam a nossa leitura da palavra nas nossas casas, às vezes indo, vindo, no ônibus, a gente faz isso, eu faço. Às vezes, aí que começa a me tornar um calmo, né? Às vezes no YouTube, né? O pregador aqui, o professor ali, um culto aqui, um louvor ali, muitas coisas. Aí um livro que eu comprei, adquiri, e aí você faz a nossa leitura, um livro evangélico, né? Acredito, também. Não quero dizer que livros não evangélicos são proibidos, a gente nunca proibiu, pelo contrário, leia bastante, leia até o que não é evangélico para você saber o que acontece com umas falas aí. Mas vamos ser práticos. A pergunta é essa: quais são os explicadores que têm rondado pela sua mente? Quem tem colocado no seu coração, primeiro na sua mente, né, na sua cabeça, no seu pensamento, no seu cérebro, no lugar onde você fica remoendo as coisas, as palavras, os conceitos, os ensinamentos? Quem são os mestres que têm te conduzido, né? No Antigo Testamento a gente tem uma palavra chamada, que é traduzida em português por aio, né? Não vou nem falar no original, não preciso, mas é um condutor, né? O que para nosso pedagogo, né? Mas o pedagogo de hoje é o professor de criança, a pessoa que faz o curso para dar aula numa escolinha, mas o aio é o condutor, né? O próprio Paulo ensina que a lei, o Antigo Testamento, as antigas escrituras, são para eles e para nós também, como aio, como condutor, como aquele mestre que fica do lado, né? Para criar e educar os filhos, ensinar as primeiras letras, etc., a vida, né? As coisas da vida, como se comportar. Quem é ou quem são os explicadores da sua vida? Quem te conduz? Será que é mesmo a palavra que é ministrada todo domingo no altar deste templo simples, pequeno, né? Chamado de, que a gente costuma chamar de banho, né? Que eu gosto desse termo, nos dá identidade, é bonitinho, né? Eu acho, pelo menos, a gente pode achar que é feio, mas eu acho muito legal. Mas tudo isso, se o propósito daquele que nos trouxe aqui não for cumprido, se a ordem, o conselho que é de Deus, daquele a quem é a glória, a honra, hoje, para todo sempre, eternamente, como Paulo declara nessa doxologia, se os desejos dele, os desígnios dele, para a sua vida em especial, em particular, né, você como pessoa, unidade, você, se os propósitos dele não são atingidos com o que você está se alimentando na sua mente, então a gente está em perigo. Lamento dizer, você está em perigo. Se eu estou assim, também estou em perigo. Quem são os meus explicadores? Quem são as pessoas que conduzem o meu pensamento? Será o Facebook? Será o Instagram? O pregador A, o pregador B? Ou será que é uma salada de tantos outros, né? Como você adora? Que tipo de adoração você faz? A gente pensa em música, né? Eu gosto de worship, eu gosto de música antiga, não sei o que. Não interessa. Na verdade, não interessa. O que interessa é o conteúdo daquilo que está sendo cantado, falado, que está sendo declarado. Você abre a sua boca para dizer para Deus, em relação a Deus, e às vezes nem é para Deus, mas é refletindo a fé de alguém que se identifica com a sua, né? Por exemplo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quem te viu passar na prova, quando você na bênção, vai se arrepender, né? Entende? Você não está fazendo adoração a Deus, você está fazendo uma declaração de uma situação, de uma experiência. Não vou entrar nos detalhes, mas a questão e a provocação que eu quero deixar, meu irmão, minha irmã, essas coisas. Lá no pastor Ricardo, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho tudo isso aí, TikTok e tal,
Eu vejo, sim, às vezes compartilho quando alguma coisa é legal, porque tem muita coisa legal, mas nada disso me conduz. Eu não estou aqui para julgar você não, irmão. Estou aqui só para fazer aquilo que Deus mandou fazer. A gente foi meditar, e o Senhor começou a trabalhar esse texto, esses textos acerca da grandeza de Deus, e do que Ele é para nós, e do que Ele quer para mim e para você. Um texto em Jeremias diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, não lembro o texto agora, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, mas a grande sacada aqui é você, individualmente falando, é eu entender e saber os pensamentos que Deus tem a meu respeito e perseguir o desejo de Deus para a minha vida. E é aí que a gente precisa ter um pouco mais de vigilância. Então, ressalto para essa notícia, né? Ressalto para iniciar essa mensagem. Quem são os seus explicadores? Na época de Paulo, existiam muitos explicadores. Na época de Jó também. Na nossa época é diferente? Não é diferente. Então, o primeiro cuidado e a provocação que eu deixo para vocês é essa. Quem são os meus explicadores? Nós acabamos de sair agora há pouco da escola bíblica dominical. Eu tenho 5 alunos aqui, se contar, eu e a Marisa somos professores. Se contarmos como professores, então nós temos 4 alunos. Mas eu falo 5 porque quando eu estou dando aula, a Marisa é aluna. Quando ela está dando aula, eu sou aluno. E independente de qualquer coisa, nós somos todos alunos, porque o mestre é o Espírito Santo, é a palavra. Se não for pela palavra, então não vale a pena nós estarmos lá, né, Marisa? Então, mas se contarmos todos como alunos, somos 6 ou 7. Mas é um lugar onde eu acredito que todos nós deveríamos estar. E eu não estou aqui para julgar ninguém, meus queridos, porque eu entendo a questão de deslocamento, horário. Eu estou aqui fazendo uma colocação de reflexão e de provocação, como eu já disse. Porque eu preciso fazer isso para vocês. Porque independente se você vem ou não na escola dominical, se você está aqui no domingo ou não, ou se a escola é de manhã ou não, se você vai na escola em outro lugar, ou se você estuda na sua casa, a questão é você entender e buscar diante do Senhor em sinceridade a condução do próprio Deus, do Senhor, o Espírito, para a sua vida, porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, a primeira reflexão é que você pense, saiba, e quem sabe, porque certeza, todo mundo diz que hoje em dia, quando você vai estudar, todo mundo que tem certeza absoluta é meio burro, né? Está meio equivocado. As pessoas têm certeza absoluta, têm certeza de tudo, de qualquer coisa, toma cuidado. Mas eu repito, você tem a certeza. Busque ter a certeza de que você está realmente no caminho, buscando a vontade daquele que te criou, daquele que te separou, daquele que te trouxe até aqui. Fazer a sua vontade. Porque aí eu li o Salmo 128, né, falei de família, e ele diz assim, que aquele que teme o Senhor é aquele que busca os caminhos, que procura saber que realmente está no caminho do Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Verso 4, 128. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Assim é abençoado aquele que busca, aquele que está no caminho do Senhor. O próprio Senhor se responsabiliza, segundo a sua palavra, de abençoar. Uma pastora colocou aqui, na hora de ministrar os dízimos e as ofertas, Deus tem promessa para a minha e para a sua vida quando você está dentro da direção dele. E aí você vai, algumas pessoas costumam questionar, que dízimo, que oferta, 10% do líquido, é do bruto, é para isso, é para aquilo, não, pastor, não sei o que, não precisa. Milhões de questionamentos.
E a gente volta ao início, lá quando eu li o Romanos 11. Há muitas explicações. A gente é influenciado por muitas vozes. E esse é o grande perigo. E esse é o grande alerta revelado, ou disposto, ou apresentado nessa provocação inicial que eu coloco para vocês. Apesar de serem só 2 colocações que a gente vai fazer nessa meditação, mas a primeira é essa. Estou repetindo. Quem são os seus explicadores? Quem são os seus mestres? Reflita sobre isso e busque que o seu condutor seja o Espírito de Cristo, seja o Espírito de Deus, que Ele te leve. Toda vez que você ouvir alguma coisa, questione na palavra, pela palavra, por aquilo que você conhece da palavra. Se você tem dúvida, pergunte a Deus, sim, mas pergunte a alguém que você sabe, que entende da palavra, que conhece a palavra. Você é um pastor muito cuidadoso, o pastor Márcio, tem aqui a pastora Luciana, toda carinhosa, que sempre está disposta a abençoar, né? E temos aqui outras pessoas, né? Que a gente tem o curso, né? O estudo das quintas-feiras com o diácono Jairo, temos a escola bíblica que eu já citei, temos outros momentos aqui de ensino. Toda primeira sexta-feira do mês vamos tentar manter esse encontro. Nós temos uma reunião de encontros de ensino teológico, de reuniões de estudos bíblicos mais profundos. No momento estamos em uma fase de perguntas e respostas. Depois vamos ter momentos com pessoas especialistas em alguns assuntos, eu vou divulgar para vocês. Mas oportunidades que vocês possam ter para crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Então, o conselho do Espírito Santo hoje é para você: quem são os seus explicadores? Da onde você está se alimentando? De onde você está se alimentando? Aí, a provocação que o Espírito me diz é: do que você se alimenta de fato? De fato. Porque quando você mistura muita coisa, você corre o risco de comer uma minestra não muito saborosa, né? Você mistura pimenta com doce, com verdura, com carne de porco, pensa numa coisa assim meio... Aí você coloca lá açúcar, de repente, né, você mistura muita receita, muita coisa, vai ficar um negócio muito saboroso, então cuidado. Essa é a reflexão inicial. Agora vamos lá. Voltando no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aí, o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita, Ele som que será de dia, nem de noite, guardará de todo mal, guardará a tua vida. Ele guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amados, que salmo maravilhoso, que palavra. Como depois de ler e crer nessa palavra, eu posso me sentir inseguro? Como eu posso não saber, ou não viver alegre, fazendo aquilo que o meu Senhor me pede, depois de entender e crer que o Senhor é quem me guarda, que Ele guarda a minha vida? O que o salmista diz nestes salmos é que você não precisa ter medo. Quais são os seus problemas? A primeira pergunta é: quem são os seus explicadores? Agora a segunda é: qual é o seu problema? Quais são os seus problemas, as suas dificuldades? Que dificuldades você tem na vida? Se você me perguntar, não é para responder, tá? Pensa nisso. Não vou pedir para ninguém. Se me perguntar, eu já tenho elencado aqui quando eu falo isso, ainda mais agora, não. Um monte de dificuldades. Mas dificuldades e problemas são coisas, às vezes, bem diferentes. E às vezes são uma mesma coisa. Seu problema é uma dificuldade.
mas nem sempre. Às vezes uma dificuldade não é um grande problema, é até um incentivo. Mas qual é o seu medo? Qual é o seu gigante? Qual é o seu monstro? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Quais as barreiras que se apresentam diante da sua vida, do seu caminhar? Por que você tem medo? Qual é o grande desafio? Alguma má notícia você recebeu hoje? Pense. Ontem, uma semana atrás. Ah, pastor Ricardo, eu perdi alguém que era assim, sabe, eu não sei o que fazer. O Senhor é a tua sombra, à tua direita, Ele está com você, você vai vencer. Aí eu poderia conjecturar várias questões. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Ele guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Não temas. Qual é o seu problema? Qual o seu medo? Aonde está Deus? E se você titubear, os joelhos vacilarem, na hora que o seu problema se apresentar, óbvio, isso acontece com todos nós, né? Falar, se você fizer isso, você não é crente, misericórdia, eu estou falando contra mim, né? Porque há pouco mesmo veio uma situação, eu falei, Jesus, e agora? Mas aí a palavra vem, aí o Senhor fala, qual é o seu monstro, o seu problema? Alguém está te ameaçando? É certo que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Foi isso, quase caiu. Não quebrou porque é de alumínio, pelo jeito que eu vi aqui. É certo que não dormitará, Deus não cochila, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Você está em Cristo, você pertence ao povo de Deus, você crê de fato no Senhor Jesus, você recebeu a Cristo como Salvador. Há um tempo atrás, uma pregação evangelística, falando sobre o texto do Gênesis, da Gênesis 6, na arca, a gente chega à conclusão que Jesus é a arca. Você está na arca, você entrou na arca, não que você seja, ou eu seja, animal, né? Deus mandou a Noé que levasse os animais, e aí o Senhor chamou todos para dentro da arca, né? Mas, na ilustração, na figura e no tipo que nós temos na arca e em Noé, é exatamente isso. Nós somos os animais que Deus chamou. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Jesus fala isso para os discípulos: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você está em Cristo, você está na arca, independente se é animal ou não. Você é pedra viva, né? Eu me lembro que o pastor também trouxe há um tempo atrás uma reflexão, uma palavra, falando sobre o jugo, né? Eu estava comentando com a Rosemary, né? E, puxa vida, então nesse caso nós somos os bichos, os bois, né? Nós somos o gado, né? É verdade, a ilustração é essa. Tem um povo lá fora que fica dizendo assim, não é gado mesmo, ó. Vai atrás de pastor, vai atrás não sei de quem, não sei o quê. Não se preocupa com isso, meu irmão. Porque o que Deus está fazendo, na época, era explicando para o povo de uma forma que eles pudessem entender, era coisa que estava ali no dia a dia, eles sabiam do que Jesus estava falando, quando ele falava do jugo. E foi maravilhosa aquela palavra. É Deus, quando você não tem par, quando você não tem forças, o próprio Jesus, ele se coloca lá, ele iguala o jugo para você. E ele conduz também. Se você está na arca, se você está em Cristo, se você está nele, aquele que te guarda, não dorme. Ele te protege. Quais são os teus medos? Quais são os seus problemas? O que Deus não pode resolver na sua vida? Aí me vem à mente textos clássicos, muitos textos assim, dizendo, agindo o que impedirá, e, enfim, você mesmo vai lembrar, e está lembrando de textos de Isaías, textos dos Evangelhos, Hebreus, né? Não te deixarei, jamais te abandonarei, que cita também aqui o Antigo Testamento. Mas o fato é esse: quando Deus se revela, Ele pergunta para você: quem sou eu?
Quem é você? Se você tem noção de quem é Deus, quem Ele realmente é, então você não precisa temer o problema que se apresenta diante de você. Se você sabe quem é Jesus, se você realmente crê, você não precisa temer a má notícia que você recebeu, seja hoje, seja ontem, seja semana passada, e nem a que virá amanhã. Misericórdia, pastor Ricardo, não vai vir notícia ruim amanhã ou depois. As notícias ruins, elas vêm, meus irmãos. Elas vêm. Elas podem ter vindo ontem, hoje de manhã, como eu falei, mas elas podem vir amanhã. Não se iluda. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo. Então, repito, se você está nele, se você está em Cristo, se você é nova criatura, se você realmente crê, você não precisa temer. O temor virá. Ele quer te conquistar. Você não precisa temer, eu disse. Mas ele vem. O temor vem. Nós somos humanos. Enquanto estamos neste tabernáculo, né, ainda somos sujeitos a muitas coisas, meus irmãos. Irmão, minha irmã. Normal. Então não se entristeça e não se decepcione com você mesmo. Puxa, tem gente que é assim, né? Puxa, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando, eu não tenho um minuto, às vezes não tenho tempo nem para arrumar a minha casa, né? Às vezes não tem tempo nem para deixar a casa arrumada. É verdade. Por que isso aconteceu comigo? Pergunta errada. Para quê? E se você está em Cristo, não importa o tipo de necessidade, o tipo de problema que se apresentou, você vai vencer. Você vai vencer. Se você está em Cristo, se você está nele, não há o que temer. Não há. A gente teme, porque somos humanos. Estou repetindo uma coisa que eu acabei de falar. A gente teme. Mas dá mais um passo. Feche seus olhos. Abre a palavra. Ou traz à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que foi ministrado no seu coração outro dia, naquele culto, naquela manhã, naquele culto de oração, naquela meditação que você fez, no seu devocional. Deus tem uma palavra, Ele fala com você. A adversidade vem. Aí eu vou entrar no tema final, na conclusão. A dificuldade vem. Eu estava falando de coisas pessoais, numa situação mais, ou como grupo pequeno que nós, PAN, igreja, ou você pessoalmente. Quais são seus mestres, seus escritores? Qual é o seu problema na segunda meditação? Mas no geral, a gente, já entrando para tentar finalizar, né? Alguns especialistas dizem quando a gente diz isso, que faltam 10, 15 minutos. Então, já entrando nesses 10, 15 minutos, eu falei 2 horas, já está melhor, mas... Ultimamente, a gente tem ouvido dos cultos que se prepare, você é crente ou não é? Amanhã depois nós vamos descobrir quem é crente, porque a perseguição está vindo aí. Porque o tempo, a coisa não está fácil, que é a pós-modernidade, porque não sei o quê, porque o amor está se esfriando e tal. Você sabe que isso é verdade, você sabe que, né, tem muita coisa acontecendo, muitos conflitos, muita guerra. Uma outra meditação, uma outra palavra que nós recebemos aqui, na pregação, o pastor Márcio também trouxe, né, pastor? É sobre os conflitos e as guerras que a gente tem visto por aí, mas mesmo assim a promessa no final é maravilhosa, né? Ele é contigo. Então a gente ouve, a palavra já dizia, né, guerras, rumores de guerra, etc. A gente está aqui numa situação e a gente está vendo guerra no Oriente, guerra na Europa, a união entre Rússia e China, entre o presidente da Rússia, a China, aí lá outros países da Ásia, né? Se unindo, a gente fica pensando, que perigoso isso, não é? Você vai ver um jornal, fala, nossa, tomar cuidado, porque isso, porque aquilo. Estamos vivendo uma nova guerra fria, são as questões que a gente vê nas revistas, nos jornais. E aí começa a vir, né,
aquele sentimento de os alarmistas, né, daquele desespero, puxa vida, Segunda Guerra Mundial, será que o camarada lá vai soltar uma bomba, não vai? E se invadirem Israel? E a gente fica pensando sobre essas coisas e às vezes bate aquele desesperozinho, né, que a gente não quer ver isso pegando de uma forma global, queremos ser testemunhas da Terceira Guerra Mundial. Então, bate um desespero também. Às vezes, até as crianças, né? Às vezes ficam questionando isso. Porque você tem umas crianças que eu vou te falar, perguntam cada coisa. Vai lá seu filho com 8, 9, às vezes 7 anos, você te pergunta, vai ter guerra? Você vai viver uma guerra? Você vai responder isso? Não. Mas o fato é que nós, adultos, também, por vezes, bate um medo, um desespero, né? Eu não sei vocês, mas de repente sou eu, então desculpa, né? Eu vou orar mais. Mas a gente está vivendo um tempo complexo, complicado, é difícil, né? Muitas pessoas não estão crendo. Eu estava comentando agora há pouco, né? Embaixo com a Marisa, fiz um comentário, não sei se a Marisa ouviu, acho que sim. Não vemos as pessoas evangelizando. E não é porque a igreja não quer evangelizar os jovens, etc. É porque mudou as coisas, né? Quando você vai hoje entregar um folhetinho na rua, às vezes, aquela questão do abraço, eu não lembro quem foi que organizou os abraços que foram feitos aqui em Itaberaba. Enfim, você vai na rua provocar, mexer com as pessoas, você vai ter uma reação diferente do que você tinha 10, 15, 20 anos atrás. As pessoas estão alarmadas. Então, há um medo generalizado, né? Um fundo assim, hoje, a respeito dessas situações de violência, de guerra, de polarização nas políticas, né? Você não pode falar uma coisa, um X, um Y, você já fala, puxa, a outra já olha torto para você, você não pode falar mal. Não vou nem citar situações aqui, porque eu posso falar de forma errônea e depois ter que responder na rede social. Não que eu preciso ter medo, né? Eu acabei de falar, né? Que você tem medo, tem medo disso, mas só uma prudência. Mas a gente vive numa geração, num momento de alarmismo, num momento de medo generalizado, uma desconfiança global a respeito do que está acontecendo com as nações, nos blocos, né? O bloco aqui das Américas, né? Ou a Europa, né? O bloco europeu lá que tem União Europeia, se pertence ou não pertence, o Oriente Médio, aquelas guerras, Estados Unidos com a próxima eleição, se o Trump vai ser eleito ou não, né? Misericórdia, alguns falando aí, será que ele vai voltar? Então, quando você ouve por aí, há um espírito, há um movimento que traz para nós, meros mortais, pessoas que às vezes não entendemos muito essas questões, um receio. Mas a palavra do Senhor diz para mim e diz para você: não temas, porque eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel, aquele que guarda a Israel. Israel, o povo escolhido de Deus na época, e através de Israel veio Jesus, o segundo Adão, que elegeu um povo seu, e é em Jesus, judeu, né, esse Israel que ele fala, é o povo escolhido, do qual veio Jesus, e do qual, e ao qual, e para o qual nós vivemos. Se você está, como eu falar, e volta, né, as três reflexões envolvidas numa só questão. Aonde você está? Você está em Cristo? Você está quase entrando? Você está fora? Você realmente crê? Você busca fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus? Você está vigiando, está vigilante acerca daquilo que a palavra te aconselha e te orienta? Entender
a palavra, entender quem é Cristo, entender o que é a igreja, entender o que é comunhão, entender aonde você está, você é salvo, você não é salvo. Tem gente que tem dúvida se é salvo ou não. Nem entra na questão teológica de se perde ou não perde a salvação, né? Esquece isso, não importa, né? Porque se você permanece, se você busca, se você persevera, se você está em Cristo, crê em Cristo, ainda que tropece, né? O Senhor fala assim, João, né, ensinando lá na epístola, no capítulo 2, 1 e 2, e confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo e tal. Filhinhos, no capítulo 2, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se você pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então a vida é dinâmica. Então não é porque você recebeu Jesus como Salvador, e eu recebi, você faz parte da IBANE, Igreja Batista, a palavra, não sei o quê. Não é porque você está aqui que você não está sujeito a essas coisas todas que foram apresentadas, ao medo, ao problema, à dificuldade, a salada de informação que nós temos por causa da internet e das coisas que a gente ouve para cima e para baixo. Nós somos bombardeados todos os dias. Jesus disse uma vez que, como ovelhas para o matador, nós somos enviados todos os dias. Você acorda de manhã, você já tem motivo para temer. Mas a palavra diz: não temas. Então, para que temer? Mas Ricardo, você falou agora há pouco que nós vamos temer. Vamos! O problema virá. Mas eu quero que você se lembre. A palavra quer que você se lembre. Aprenda, busque quem é Deus na sua vida. Ele está te dirigindo, Ele está te conduzindo. É o Espírito Santo quem esclarece. João 2, capítulo 2, se não me engano, verso 20. Vós tendes a unção do Espírito Santo, e não necessitais que vos ensineis coisa alguma. Quando João fala isso, ele não está dizendo que você não precisa estudar, que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa saber nada, porque vai ser revelado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo exatamente: se você conhecer a sua palavra, se você conhecer Jesus, se você buscar entender o que você está fazendo aqui para não pensar que está perdendo tempo, quando você busca, quando você se alimenta do Senhor, da sua palavra, dessa comunhão que nós temos aqui, porque essa comunhão nos alimenta. Quando você entende, quando você tira as suas dúvidas acerca da palavra, quando você pede ao Espírito Santo, pede a Deus, medita nas Escrituras, ora, busca no Senhor entender, e aí buscando, recebendo a explicação, seja de quem for, pelo Espírito Santo, crer, então aí você não precisa temer. Porque, como eu disse agora há pouco nas explicações, na hora certa o Senhor vai te dar uma palavra. Não é uma mágica. Você vai se lembrar porque você buscou. O Espírito Santo gravou aí na sua mente. Lembra do salmista? No Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu fecho com esse texto. Salmo 119, 11. Nem estava aqui essa conclusão, mas não tem o texto. É Salmo 119, 11, né? Se não me engano, é 11, é o 105. Desculpa. É o 105? É esse. Eu tenho os dois versículos mais decorados do Salmo 119. Eu não consegui decorar o Salmo 119, então decorei dois versículos. É o 11 e o 115. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você está em Cristo, não é 2 Coríntios 5,17. Se você está em Cristo, você não precisa temer. Se você está em Cristo, joga fora os explicadores e as explicações. Fica com a explicação de Cristo, fica com a palavra. Busca na palavra. Discuta a palavra com seus pais, com seu irmão, com uma pessoa que crê em Jesus lá na sua casa, nos estudos. Pergunta, questiona o Jairo, questiona o pastor Ricardo, questiona a Marisa, questiona o pastor, a pastora. Questiona, busca, leia, pergunte, coma a palavra, beba a palavra, se alimente da palavra para você ficar firme no dia mau. Lembra da armadura de Deus? Paulo termina dizendo assim: para que estejais firmes no dia mau, porque o dia mau vem. Busque, não deixe de vigiar, seja vigilante.
Cuidado com os explicadores. Não tema os problemas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E não dê ouvidos aos burburinhos do dia a dia, das notícias, do mundo, da internet, quem quer que seja. O Senhor é contigo. Creia nele, esteja nele, e ele te guardará. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.